Diz assim a boa palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades do povo e aos anciãos: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está este curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado, não tinha que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamamos-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Amém, irmãos? É um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. A cura daquele cego que ficava ali à porta do templo pedindo esmolas. Irmãos, quando eu li este texto, estava lendo este texto e refletindo, pensando sobre a igreja de Cristo Jesus, nós que representamos a igreja do Senhor Jesus, e olhando, irmãos, as coisas que têm acontecido nos dias de hoje, como que as coisas estão mudadas, como que a mentalidade, com o passar dos anos, tem se transformado por intermédio das coisas novas que têm acontecido, essa nova ordem em nome da modernidade, em nome desta mentalidade que paira na vida das pessoas. Aquilo que tinha tanta relevância no passado, hoje não tem tanta relevância assim, seja no próprio cuidado da vida. Hoje, nos dias de hoje, no século 21, no qual nós estamos inseridos, a vida parece que é muito mais difícil para ser vivida. Precisa de muito mais aparatos, de coisas, para que o indivíduo se sinta bem, satisfeito, com a vida em ordem. Antes a vida era muito fácil de se viver.
Nós tiramos base por nós mesmos. Eu me lembro que eu não tinha quase nada em casa para brincar. Não tinha muitos brinquedos na minha época. Uma, porque nós não tínhamos nem tempo para brincar, nós tínhamos que acordar cedo para sair com nossos pais. Eu tinha que sair com meu pai muito cedo para ir ajudar na sua oficina, para estar ali trabalhando, para que nós pudéssemos ganhar recursos para sustentar a família. E brincávamos quando tínhamos tempo. E as coisas hoje têm se transformado. Nós tínhamos, eu me lembro muito bem que ainda pequenino, eu tinha responsabilidades, tanto dentro de casa, quanto no próprio serviço. Algumas coisas eram só eu que deveria fazer aquilo, e ficava aos meus cuidados, e eu tinha que executar aquelas coisas. Olha os relacionamentos familiares nos dias de hoje. Como que a família está desestruturada, como que as pessoas não têm mais forças, não têm mais vontade, desejo real de viver como família, como casais, estão se separando por qualquer coisa. Porque o homem hoje ele é muito sensível, as pessoas se condoem com muito pouca coisa. Nós andamos por aí, parece que as pessoas estão irritadas com tudo e com todos. Hoje eu saí aqui depois que terminou o culto aqui da nossa igreja, então foi eu, Ana Beatriz e João Marcelo de carro, e havia um carro meio que atravessado, assim, meio que tomando a minha frente. E quando eu olhei dentro do carro, era um conhecido que eu fiz aqui em Caratinga, trabalha ali na farmácia. E toda vez que eu vou lá, eu converso com ele, a gente brinca um pouco, né? Ele está montando um negócio aqui na cidade, e então ele estava meio que avançado, vinha de uma via secundária, estava meio que avançado assim, para a via principal, e então, quando eu vi que era ele, eu dei uma buzinada, para brincar com ele, e ele não me reconheceu, porque ele e a esposa dele, e ele fez uma cara feia, queria dizer algo, e eu coloquei a cabeça assim para fora do automóvel, e quando ele me viu, aí ele mudou o semblante. É você? Sou eu, estou brincando contigo aqui, mexendo com você. Mas as pessoas nos dias de hoje andam meio que pilhadas, não é verdade? Por conta dessa demanda tão intensa. Não é qualquer coisa que me satisfaz. Como disse, hoje estávamos estudando pela manhã, quanto mais tem, mais quer, nunca está satisfeito com aquilo que conquistou, cada dia mais procura ganhar e granjear coisas, pelo simples fato de ter para mostrar, e não passa disso. Porque a vida é muito simples. Há quem diga que somos nós que complicamos o nosso próprio viver. Assumimos compromissos para nos autossatisfazermos. E muitas das vezes esses compromissos querem nos engolir. Não temos tempo para a família, não temos tempo para os parentes, não temos tempo para o lazer, não temos tempo para o diálogo dentro de casa, não temos tempo para um monte de coisas que se tornaram, que são coisas primordiais e se tornaram secundárias. Hoje o filho não dialoga com o pai, a filha tem muito mais prazer de
fazer amizades fora de dentro de casa do que com os próprios pais, com os irmãos. Há muito mais confiabilidade em amigos do que nos entes queridos. Isso é uma nova mentalidade que paira nos dias de hoje. Eu me lembro muito bem que quando chegava os domingos na minha casa, eu ainda era adolescentezinho, o meu pai tinha o prazer de colocar todos dentro do carro e ir lá para a cidade, metrópole, chamada Manhumirim. E quando chegávamos lá, era uma casinha de 4 cômodos, cozinha, sala, o quarto dos meus avós e um banheirinho atrás. Mas quando chegávamos lá, estavam todos da família, primos, tios, e a casa não comportava o número de pessoas e ficávamos todos ali do lado de fora. Servia-se o almoço e sentávamos ali com o prato na mão, e as pessoas passavam ali nos seus automóveis olhando aquela cena, aquele monte de pessoas, mas estávamos todos ali felizes pelo simples fato de estarmos juntos com os nossos avós, os filhos com o seu pai, que era o meu avô. Mas hoje, quando eu me lembro muito bem, quando era aniversário da minha avó, aniversário do meu avô, já era de praxe nós estarmos ali, fazíamos surpresa para eles, e a felicidade estava estampada em suas fisionomias. Hoje as coisas se modernizaram, as coisas mudaram. Os avós fazem aniversário, você manda uma mensagem, não é verdade? E acha que fez. Isso não é via de regra, né? Mas na maioria das vezes é assim que acontece. É mais cômodo. Manda uma mensagem lá, mas não há mais essa proximidade. A modernidade tem distanciado as pessoas. Ontem nós estávamos conversando e nós estávamos, alguns irmãos aqui da nossa igreja, nós estávamos falando sobre a questão do celular, da internet. Você está conversando com a pessoa, ela nem está te olhando, ela está ali, ó, conversando com 10, 20, passando e-mails, passando mensagens no WhatsApp, conversando com muitos. Você parece que está conversando sozinho. Você chega na casa de quem quer que seja, o filho está nos seus afazeres lá no seu quarto, o outro no outro quarto, a filha no outro quarto, o pai no outro quarto, a mãe, todos ali conversando com muitas pessoas, tendo informações de muitos lugares, mas dentro da própria casa não tem este elo de ligação. E essas coisas estão se perdendo, não estão tendo muito valor. Por que eu estou dizendo isso? Todas essas coisas. Constatando, porque os irmãos também estão percebendo isso. Porque, de certa forma, isto tem entrado e influenciado as nossas igrejas. As igrejas nos dias de hoje têm que promover coisas atrativas para então, de alguma forma, conquistar estes seres humanos que são tão exigentes nos dias de hoje. Há quem diga que hoje estamos vivendo o tempo dos crentes consumistas, que sentam nos bancos das nossas igrejas pensando o seguinte: a igreja tem que me oferecer algo, o culto tem que ser agradável a mim, as músicas têm que ser as que eu gosto,
no ritmo que eu gosto, com as letras que eu gosto. Se eu chegar na igreja e ninguém me cumprimentar, isso é algo complicado, e é mesmo. Se alguém não me notar, eu não vou embora para casa satisfeito. Se não me dão oportunidade de estar em um local de destaque, eu não fico satisfeito. A palavra tem que me satisfazer, ela tem que me pôr para cima. E muitas das vezes a igreja tem embarcado nessa direção. E aí caímos no ativismo. Tem que ter, tem que fazer, tem que ter coisas, tem que promover circunstâncias. E isso dá um cansaço demasiado, porque as pessoas não estão vindo pela real, por aquilo que realmente tem êxito, por aquilo que verdadeiramente deve nos incentivar a vir aos cultos, a participar das atividades da igreja, que é Cristo. E quando nós olhamos para este texto, nós aprendemos um monte de coisas. Primeira coisa está aí no versículo 1 a 4, nós não lemos este versículo, que a igreja deve anunciar o evangelho em todos os lugares que ela esteja. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderem, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ou seja, na visão aqui do capitão, dos saduceus, dos homens religiosos daquela época, aqueles que estavam anunciando Cristo o ressuscitado, não os podiam fazer naquele ambiente, no ambiente do templo. Mas a igreja que quer ser relevante em sua mensagem, no seu ministério, ela deve anunciar o evangelho em todos os lugares. E a igreja somos nós. Você tem anunciado o evangelho de Cristo Jesus na sua faculdade? Você tem testemunhado? Ou você acha que lá não é ambiente para falar de Cristo? Você tem falado de Cristo Jesus quando seus parentes estão reunidos? Quando se faz aquela reunião familiar entre tios, parentes, longe, você tem anunciado de certa forma o Cristo no qual você serve? Aqui estes homens foram presos porque eles haviam curado um paralítico naquele dia, e eles sentiram o desejo de anunciar o evangelho de Cristo mesmo estando ali no templo. E eles diziam em alto e bom som a respeito do Cristo que havia ressuscitado, e que aqueles que colocassem as suas vidas aos pés deste Cristo ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, estes também, que porventura dessem crédito a esta pregação, iriam ressuscitar no último dia. E então os religiosos daquela época ficaram nervosíssimos, porque eles entendiam que no templo não era lugar para falar destas coisas. Eles não acreditaram em Jesus. Mas estes homens, contra tudo e contra todos, movidos pelo amor, pelo desejo, pela vontade de falar de Cristo Jesus, eles não olharam as circunstâncias. Existem alguns servos do Senhor que são agentes secretos.
não anunciam porque ficam na calada. Na obra do Senhor Jesus não existem agentes secretos. Existem aqueles que são intrépidos, que passam a mensagem no seu próprio modo de ser, e por isso tem impactado vidas. Irmãos, as pessoas, elas querem enxergar em nós o brilho de Jesus. Elas estão cansadas de conversas que são jogadas vento afora. Nós precisamos ter relevância naquilo que dissemos, falamos. Mas nós precisamos anunciar a Cristo. E os dias nos quais nós estamos vivenciando, ainda mais nós precisamos anunciar a Cristo Jesus, que é a resposta para pessoas que estão passando por dores intensas, que estão com seus relacionamentos destruídos, dilacerados verdadeiramente, porque estão apoiando os seus relacionamentos nessa nova mentalidade. E eles não têm experimentado do que realmente é ser feliz dentro dos lares, porque não tem o primordial que é Cristo, que é Jesus dentro de casa. E nós somos estes. A minha mãe costumava dizer que toda conversa leva a Jesus. Ela sempre dizia uma coisa assim: toda conversa leva a Jesus. E então um irmão, meu tio, um dia falou: mas Marinha, mas como isso? Toda conversa leva a Jesus. E ela então deu um exemplo lá naquele dia. Teve um dia que eu estava conversando com uma vizinha lá no terraço de casa. Nós estávamos lá lavando roupas. E a vizinha virou para mim e perguntou, dizia ela: qual é esse sabão em pó que você está usando aí? Porque aquele que todos nós usamos, o Omo, ele é muito caro. Eu tenho experimentado outras marcas e não tem deixado as roupas brancas do jeito que eu quero. Aí ela disse: mas o Omo sempre é o melhor. Mas estão lançando outras marcas. E ali conversando, aquela conversa ali corriqueira, de repente ela vira e fala assim: mas deixa eu te falar uma coisa. E onde você tem lavado as suas vestes espirituais? Qual o produto que você tem usado para limpar a sua vida de pecados? E aquela mulher disse: mas eu nunca ouvi falar um negócio desse. Existe isso? Existe. A palavra de Deus diz que aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro as deixaram mais alvas do que a própria neve. E ali iniciou-se uma conversa, não agora de sabão em pó, mas uma conversa de Cristo Jesus. E ela tinha isso com ela sempre falava isso. Irmãos, nós conversamos de tudo nessa vida. Há pessoas que têm o prazer de se inteirar de todos os assuntos para que ele possa então dar pitacos em diversas conversas. Mas quando conversa da palavra de Deus, a pessoa não sabe nada. Porque as coisas de Deus hoje também estão sendo deixadas de lado. Conversa sobre política, sobre agronomia, sobre medicina, sobre história dos povos e assim vai por diante, ele dá conta de tudo. Mas quando se fala do assunto principal e primordial da vida, que é Cristo,
ele logo escapola: sobre isso aí eu não gosto muito de conversar, não. Eu não entendo muito bem. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, nós encontramos que os discípulos de Jesus, que representavam a igreja naquele primeiro momento, eles pregavam a palavra de Deus em todo e qualquer lugar. Porque quando os discípulos estavam entrando ali no templo, aquele que os parou disse: olha, me dê uma esmola aí. Era uma outra conversa. Era conversa de esmola, de favor. Pedro e João então mudou radicalmente aquele rumo daquela prosa, se podemos dizer assim. E eles disseram: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que nós temos para oferecer? A igreja de Cristo Jesus, ela tem o próprio Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Mas há uma segunda coisa que nós extraímos deste texto também, irmãos, que a igreja anuncia a sua mensagem, porém cheia do Espírito Santo. Olha, do versículo 5 ao versículo 8 do capítulo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os discípulos ali perante eles, os começaram a fazer perguntas: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades do povo e dos anciãos. Irmãos, a igreja, ela deve sim anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, ela deve testemunhar o Evangelho, ela deve viver este Evangelho, mas tudo isso por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Que as nossas palavras não possam sair meramente dos nossos lábios, imbuídos do nosso intelecto, da capacidade pessoal de cada um de nós, da nossa cultura, mas quando sair da nossa boca possa ser palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque a igreja, nós só seremos relevantes se o agir do Espírito Santo nos impulsionar, nos fazer caminhar na direção daqueles que estão necessitados. Aí nós vamos sentir prazer de fato. Aí nós vamos ter êxito na nossa caminhada cristã. Porque ao invés de nós tomarmos os nossos direcionamentos, ao invés de nós conversarmos as nossas conversas, nós conversaremos, nós falaremos, nós vamos proferir aquilo que é fruto do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E como é bom ouvir alguém que está falando em nome de Deus, imbuído, cheio do Espírito Santo da promessa. A palavra é diferenciada. Quando cantamos aquilo que sentimos pela obra do Espírito Santo, o canto se torna diferente. Primeiramente em nós, no nosso coração. Quando falamos daquilo que o Espírito Santo colocou na nossa vida, colocou e cravou no nosso coração, aquilo de fato faz sentido, porque primeiro Ele falou conosco. Primeiro a Sua palavra agiu em nós. E então agora nós transmitimos aquilo que foi fruto do Espírito Santo no nosso viver, na nossa alma. Então quando falamos ao outro, aquilo se torna fácil, porque aquele que está nos auxiliando
aquele que está nos movendo, aquele que está nos impulsionando, é tão somente o Espírito daquele que tudo pode e tudo faz. Lembra-se daquela passagem quando Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, vocês não tragam nada para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, não tragam alforjes, não tragam alimentos, não tragam roupas, não tragam nada, e mesmo assim eu vou enviar vocês aos príncipes deste mundo, aos reis deste mundo. E então alguém perguntou: mas Jesus, o que havemos de falar a estes poderosos? Não se preocupem com isso. Apenas acatem o meu mandado. Quando vocês abrirem a boca, as palavras vão sair naturalmente dos seus lábios, e fará tudo aquilo para qual eu a designei. Vocês vão falar, e isso foi algo que constrangeu as pessoas, os religiosos, os poderosos desta época, deste primeiro momento na vida da igreja do primeiro século, porque eram homens indoutos, iletrados, que não tinham tanta cultura assim. Então, irmãos, não tem como viver como igreja se não for pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreve lá a Efésios capítulo 4, que não tem como viver a vida cristã a não ser de forma espiritual. O nosso olhar sempre tem que ser com olhar espiritual, movido pelo Espírito Santo, porque senão nós vamos enxergar as pessoas como objetos. Nós vamos enxergar a igreja como uma instituição. Nós vamos enxergar os cultos normais da igreja local como um ponto de encontro, como um clube social, como um ambiente meramente agradável. Mas se nós pensarmos e formos, e tudo que viermos a fazer for obra do Espírito Santo, quando estivermos vindo ao local da adoração, nós vamos vir com o sentimento de encontrar com a palavra do Senhor, ser impactados pela sua palavra, incomodados pelo Santo Espírito de Deus, para verdadeiramente depositarmos as nossas vidas ao ponto de dizer ao Senhor, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, quero ser usado pelo Senhor, este é o propósito da minha vida, foi para isso que o Senhor me chamou, então usa-me, Senhor, transforma-me, quebra-me. Eu quero ser um vaso de bênçãos nas tuas mãos, não de desonra, mas para a honra do Senhor, para honrar o teu nome. Eu não quero viver essa vida aqui brincando de ser religioso. Eu quero ser teu servo, eu quero ser aquele que agrada ao Senhor em todos os momentos, mas que isso possa ser fruto do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo em mim. E eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite: você está disposto a se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus mesmo? Eu li um livro uma vez de um missionário que ele orava assim: Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser com a minha vida, mesmo aquilo que às vezes eu não desejo para mim, se for da vontade do Senhor, pode realizar na minha vida. Irmãos, quando nós estamos amando de fato as coisas do Senhor, não importa aquilo que Ele
quer nos mostrar ou quer revelar a nós. Não importa o que nós temos que deixar para servir a Cristo, nós vamos fazer porque o Espírito Santo está nos mostrando que este é a melhor opção, é o melhor caminho. Terceira coisa que nós aprendemos com este texto está aí no versículo 9 ao versículo 11. Depois de Pedro falar cheio do Espírito Santo, como está escrito aí no versículo 8, às autoridades, ao povo, aos anciãos, no versículo 9, está escrito assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado perante vós. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Aí no versículo 12 ele diz assim, enfatizando o seu discurso na frente dos religiosos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que a igreja credencia à pessoa de Jesus Cristo todos os seus feitos. Ou seja, nós não fazemos aquilo que fazemos em nosso nome mesmo. É por Cristo Jesus. Por que estamos reunidos aqui? Por Cristo Jesus. Por que evangelizamos ontem? Por Cristo Jesus. Por que nos amamos uns aos outros? Somos preocupados uns com os outros? Por Cristo Jesus. Por que acontece salvação no nosso meio? As pessoas estão sendo mudadas no nosso meio? Por Cristo Jesus. Por que estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Por Cristo Jesus. Por que queremos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Por Cristo Jesus. Por que cantamos os cânticos que cantamos, as letras que cantamos? Por Cristo Jesus. Por que a nossa vida foi totalmente mudada? Hoje nós temos um novo pensamento. Por Cristo Jesus. Por que oramos e pedimos pelos nossos entes queridos? Por que ao invés de primeiramente procurar os recursos deste mundo, nós procuramos a Deus? Por Cristo Jesus. Por conta dele. Por que mesmo quando a vida está difícil, nós conseguimos nos alegrar em meio a circunstâncias adversas que a vida nos impõe? Por conta de Cristo Jesus. Porque Cristo é o nosso viver, é o nosso caminho, é a nossa pedra angular, é a nossa base firme, no qual nós queremos edificar toda a nossa vida. E tudo o que a igreja faz enquanto igreja, ela faz em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas existem muitos que estão dizendo que é em nome deles, que é pela força deles, que é pela sua capacidade intelectual. Mas a igreja que se preza de verdade, ela credencia a pessoa de Cristo Jesus em todas as suas atividades, em todas as suas articulações. Há um mês atrás, não sei, nós promovemos aqui na nossa igreja um café com arte. A mocidade feminina aqui da nossa igreja, a MCA, promoveu um café com arte. E tínhamos muitos visitantes ali naquele dia.
mas todas as irmãs que pediram a palavra aqui da nossa igreja, credenciou tudo aquilo que estava muito lindo exposto nas mesas, quadros, né? Bordados. E a irmã disse: olha, nós temos estes dons e estes talentos porque foi vontade de Cristo Jesus. A igreja não consegue largar de Cristo, viver sem Cristo. E estes homens, eles deixaram explícitos: olha, nós curamos, nós fizemos todo este milagre que está trazendo algo diferenciado à mente de vocês, mas nós o fizemos em nome de Cristo Jesus. É em nome dele que nós curamos. É em nome dele que nós profetizamos. Nós seguimos a Cristo Jesus. A quem você tem seguido? As coisas que você tem feito é em nome de quem? Para a glória de quem? Sua ou de Cristo Jesus? Por que você tem deixado de fazer as coisas que você fazia em nome de Cristo Jesus? O texto quer nos ensinar que a igreja é a manifestação visível do Deus invisível. Olha o versículo 13 e 14. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. A igreja é a manifestação visível do Deus invisível. Quando eles olharam a intrepidez de João e Pedro, eles chegaram a uma conclusão, uma única conclusão: estes homens estiveram com Jesus. Será que quando você está vivendo a sua vida lá fora, de forma normal, dentro dos seus próprios afazeres, lá no seu trabalho, lá na faculdade, dentro da sua casa, dentre os seus, junto com os seus parentes, vivendo a vida de forma natural, as pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim: esse camarada só pode ter ou está se relacionando com a Bíblia, com Cristo, com Jesus. Por isso que ele faz essas coisas que ele faz, por isso que ele fala essas coisas que ele fala, por isso que ele vive dessa forma, por isso que ele age desse jeito. É porque ele está sendo impactado pela Bíblia, por Jesus, por Deus. Foi esta a conclusão que os religiosos daquela época chegaram: estes estiveram com Cristo. Ou será que nós nos reunimos igual estamos aqui, ouvimos tudo que ouvimos todos os domingos, mas quando chega a segunda-feira, isso que ouvimos não tem mais relevância? Aquilo que estamos lendo não está tendo relevância a ponto de modificar verdadeiramente o nosso caráter, a ponto das pessoas identificarem a vida de Cristo Jesus em nós. Esse é de Cristo. Diz que há algum tempo atrás, as pessoas eram identificadas por carregar a Bíblia. Ali está indo um crente. Hoje já não é mais assim, as coisas estão mudando. Porque há muitas pessoas que carregam a Bíblia nos dias de hoje, mas não tem nenhum compromisso com Cristo Jesus. Não tem feito não há nenhuma transformação, não há um novo palavreado em seus lábios, não há novas atitudes, não se cumpre aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas estes aqui não. Eles eram intrépidos,
eles eram radicais a ponto dos homens religiosos daquela época dizerem: olha, não tem jeito. Eles estão infectados por Cristo Jesus. Correm nas suas veias as Cristo Jesus. Eles não vão parar. Eles vão continuar sendo da mesma forma. E tanto foi que eles foram expulsos. Quinta e última coisa. Contra fatos não há argumentos. Se nós acabarmos de ler esta passagem, lá no finalzinho, nos últimos versículos, os anciões, os sacerdotes daquela época, eles viraram uns para os outros e disseram: olha, não tem como nós contestarmos contra isso que aconteceu. Olha que aquele que foi curado ainda está com eles. E é homem de quase 40 anos. E todos nós o conhecíamos, ele era alguém marginalizado, paralítico. E é prova viva de todos nós aqui o que estes homens fizeram em nome de Jesus na sua vida. Irmão, nós também somos estes. Nós somos testemunhas oculares daquilo que Cristo Jesus tem promovido na vida das pessoas. E isto é fato consumado. E contra fatos não há argumentos. Por mais que queiram caluniar a igreja de Cristo Jesus, os crentes, por mais que queiram impedir a obra de Cristo Jesus no agir da sua igreja, não tem como. Na sociedade na qual nós estamos inseridos, que a igreja está inserida, não tem como os homens negar a ação de Deus através da igreja nas famílias, nas pessoas. Tem pessoas que estão entrando dentro do arraial de Deus com as suas vidas destruídas, estão sendo restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Não só isso, tem pessoas entrando com as suas vidas enfermas no seu corpo de forma física. E nós, em nome de Jesus, também temos profetizado sobre estas vidas, e esses estão sendo curados de suas enfermidades. Quantos testemunhos nós temos para contar daquilo que nós presenciamos durante toda a nossa vida cristã? Nós que estamos aqui, quantas bênçãos Deus nos proporcionou durante a nossa caminhada, quantos milagres Deus operou no seio das nossas famílias, no seio da nossa igreja, e essas coisas são coisas incontestáveis, mas isso tudo por conta de Cristo Jesus. E a igreja não vai parar, a igreja vai continuar, a igreja vai seguir, porque não tem outro jeito, não tem outra forma da igreja existir. Ela só consegue caminhar dentro destes parâmetros divinos, conceitos e preceitos que o próprio Deus estabeleceu na vida da igreja. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como você tem vivido a sua vida cristã, se você tem observado todas essas coisas que você ouviu nesta noite, ou talvez você não tenha pensado em tudo isso que nós conversamos, aquilo que Deus falou com você nesta noite. Não adianta apenas vir à igreja, não adianta apenas vir e cantar,
passar 2 horas dentro de um templo como este. Deus quer mais de nós. Como que está aí o seu relacionamento com Cristo, no qual lhe chamou para o segui-lo? Você tem depositado verdadeiramente a sua vida toda aos pés do Senhor Jesus? Você tem falado de Cristo Jesus nos lugares aonde você está, convive? Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai. Deus, quando lemos a Tua palavra, ó Deus, a respeito destes homens, ó Deus, que estavam vivendo, ó Deus, a vida com Cristo Jesus de forma plena, ó Deus, olhamos para nós e muitas das vezes estamos distantes de tudo isso. Não temos anunciado da forma que o Senhor deseja. Não temos vivido de fato, ó Deus, a Tua vida. Não temos observado, ó Deus, os valores que são essenciais, ó Deus, para a manutenção da vida cristã, ó Deus, e por isso estamos levando a vida assim, em Teu nome, sem muito sentido, apenas fruto, ó Deus, da religiosidade, de algo que é normal, se tornou uma monotonia. Ó Pai bendito, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha a nos encher, ó Pai. Venha a fazer com que o nosso cálice transborde na Tua presença. Que nós que somos este vaso de barro, ó Deus, feitos pelo Senhor, venha a se encher do óleo da Tua unção. Um vaso cheio da Tua presença. Agradecido, ó Pai, e por gratidão, não consegue deixar de viver a vida de Cristo, de anunciar a Cristo, de testemunhar de Cristo, de viver longe da presença de Cristo. Porque, ó Deus, nós temos presenciado, ó Deus, fatos que mudaram e tem mudado vidas de inúmeras pessoas. Nós que muitas das vezes estacionamos em nossa vida espiritual por conta de inúmeras coisas, de circunstâncias adversas, de um esfriamento que é promovido por esta nova ordem da sociedade em que estamos inseridos, ou por alguns problemas, ó Deus, que nos amordaçam, ó Deus, e fecham as nossas bocas, mas nós queremos nos desvencilharmos de tudo isso, em Teu nome, ó Deus, sermos estes anunciadores incansáveis, porque nós pertencemos ao exército de Deus. À nossa frente vai o general, no qual não conhece derrotas, um Deus que é vitorioso em todos os seus feitos, e por Cristo Jesus também nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por este final de semana, por este dia de domingo que nós
estamos vivendo desde as 9 horas da manhã juntos, ó Deus. Nós saímos daqui deste lugar revigorados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e nós não vamos ser os mesmos, nós seremos transformados, Senhor, como diz a Tua palavra, de glória em glória, até chegarmos, ó Deus, a ser a imagem do Teu Filho, para que nós possamos nos doar à vontade do Pai. Em nome de Jesus, então toma, ó Pai, a cada vida aqui presente, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, ó Pai bendito, a cada um que está aqui ouvindo a Tua voz, ó Pai bendito. E que ao encontrarmos as pessoas durante essa semana, que as pessoas possam notar nos nossos semblantes, ó Deus, um brilho especial, o brilho de Cristo Jesus nas nossas faces. Para a honra e glória do Teu nome é que oramos. Amém e amém.